A mighty fortress is our Mas God. eu Que fico, honra ter você aqui. eu fico Que muito honra feliz. ter você aqui, cara. Bom, pra quem não sabe, Vladislau, né? Eu sou bem problemático com seu primeiro nome, cara. Pra ser sincero, mas tô indo devagarzinho, Você viu a exegese, aprendendo. né, do meu nome para você? O pessoal que tá chegando aí, ontem a gente fez uma exegese do nome dele. Então, não sei se eu aprendi direito, mas pelo que eu entendi, assim, dos argumentos exegéticos dentro da língua materna, o nome dele é ucraniano, né? Mas Ucrânia. tem alguma coisa também relacionado a judeu, né? Judeu, porque todo término de sobrenome Isk é judeu ali para a área do leste europeu, né? Russo, e os eslavos, né, em si. Entendi. E então eu tenho essa descendência também, né? Seria um judeu ucraniano, mais ou menos isso. Caramba, hein? Que beleza, hein? Mas é bom a gente não entrar nesse ponto aí não, porque senão a gente vai demorar a live toda só para terminar essa exegese aí, né? Melhor a gente pular essa parte. Bom, para quem não sabe, o crente está terminando agora o seminário lá no Simon, agora sim. Ele pertence à igreja presbiteriana da Ilha do Governador. Qual a igreja presbiteriana da ilha? Praia da Bica, Praia da Bica. Reverendo? Reverendo Carlos Júnior, na Mackenzie Hill. Ah, que maravilha. Mackenzie Rio, é. Maravilha, cara. Então recebeu o crente que além de seminarista, de um grande teólogo, crente também sabe tudo sobre música, flautista impressionante, vocês têm que conhecer. Ele sabe tudo de música clássica, música erudita, enfim, sabe tudo de tudo mesmo. Realmente é uma honra ter você aqui, meu irmão. É uma honra também estar podendo participar e quem dera que eu fosse metade disso que você está falando, né? Sou apenas um estudante, gosto muito de teologia, música, sou apaixonado pela música, né? E eu espero, de alguma forma, poder contribuir aí para os ouvintes, né? E para a edificação do corpo de Cristo, né? Amém, meu irmão. Fico muito agradecido a Deus pela sua presença, pela sua vida, que muito me abençoa e que muito me influenciou durante a minha vida e durante a minha pequena trajetória na teologia, né? Sou muito grato à sua vida, cara. Deus abençoe. Cara, mas você está aqui para falar de arte, né? Bom Vamos lá. lá. Primeira coisa que eu quero te perguntar, cara. O que é arte? Arte tem a ver com Deus ou é apenas uma expressão humana? Tem a ver apenas com aquilo que o ser humano tem para poder demonstrar durante a história, durante a humanidade? Isso é algo humano ou tem a ver com Deus? Tem a ver, ou é algo somente cultural? Tem muita gente que fala assim, não, que arte é coisa da cultura. Ela é só da cultura? Tem a ver com transcendente? Como é que é isso? Começamos bem, né? Uma rajada de perguntas, né? Só essa Pois pergunta já dá uma live. É, pois bem, meu amigo, a arte, para mim, ela tem um significado muito rápido, assim, muito sintético, que é técnica ou habilidade. Né? Ela pode ser entendida como qualquer atividade humana ligada a uma manifestação de emoção, de ideias, né? E ela pode ser refletida, a arte ela pode ser refletida através da música, da pintura, das artes liberais como um todo. E a segunda pergunta que você me disse é se ela tem a ver com Deus, né? É. Ela totalmente tem a ver com Deus. Ela não pode estar díspare de Deus. Até porque, partindo do pressuposto de Tiago, da carta de Tiago 1, onde que fala que todo dom perfeito provém de Deus, e a arte é algo perfeito, tá? Que nós vamos ver posteriormente, é de Deus, é totalmente voltado a Deus, porque Deus é quem dá ao homem, né? E o homem, na verdade, é uma forma de enaltecer e resplandecer a glória dele através da arte. Então a conexão ela é simbiótica, né? E a expressão humana, você perguntou tanto, né? A outra pergunta é se é a expressão humana ou tem a ver com Perguntei, na transcendência. verdade, porque muita gente fala que arte é algo apenas cultural, né? Ligado aos povos,
como se isso não tivesse uma comunicação de forma unificada entre os povos, vindo de algo direto do transcendente, que é Deus. Então, quando as pessoas colocam apenas no plano terreno, né, elas querem tirar Deus do circuito. Então, minha pergunta foi essa. Ela está somente aqui no plano terreno e, por isso, ela é uma demonstração das culturas e dos povos, sem ter a ver... Deus é neutro com relação a isso? Ou ela tem uma similaridade deificada, digamos assim, ou divinizada, e, por isso, a gente consegue ter uma comunicação entre os povos de acordo com as culturas? Não sei se eu fui claro. Foi. Vamos partir do parâmetro que não existe neutralidade na cultura, na arte. Não existe. Ela sempre é carregada de algum pressuposto, de algum ideal que ela vai ser trabalhada. Né? E ela é uma expressão humana. Com certeza ela é uma expressão humana, porque é o homem quem produz a arte. Mas ela não é uma liberdade libertária. Ela, não sei se eu estou entendendo, se eu estou se fazendo entender, ela tem que ser direcionada a Deus sempre. Porque partindo do pressuposto onde que o homem ele foi criado no Éden, e um dos mandatos que nós vamos poder conversar posteriormente, é um mandato cultural, onde que Deus ele ordenou que o homem cultivasse, que o homem promovesse a arte, promovesse cultura. Então é algo, não sei se você entendeu, é algo que o homem faz, mas é como se fosse algo passivo, não ativo. É Deus que ordena que o homem faça. O que você está dizendo é que arte à parte de Deus não existe. Exatamente. É impossível o homem, ou as culturas, ou os povos fazer arte que não seja uma ordem e uma resolução do próprio Deus, né? Ela é uma consequência daquilo que Deus colocou como mandato, que a gente vai ver, mas como a própria transcendência no homem, né? A imanência no homem, né? O Deus que se revela ao homem, né? Como diria Francis Schaeffer. Exatamente. Perfeito. Cara, tem uma outra pergunta que eu acho que é muito pertinente nesse ponto, que é o seguinte: as pessoas tendem a encarar como arte, isso muito devido ao nosso mundo relativista, né, o mundo que a gente vive, onde as concepções artísticas, elas na verdade não têm um parâmetro, né? Ou seja, a arte é boa ou ruim de acordo com o gosto pessoal. Se eu gosto, e aí eu acabo trazendo isso para aquilo que a gente chama de foro íntimo, né? Aquilo do indivíduo. Então, a pergunta é o seguinte: existe arte boa, existe arte ruim, ou isso é questão apenas de gosto? Eu posso achar uma arte boa e você achar essa mesma arte ruim e a gente não tem padrão para poder aferi-la? Boa pergunta. Aí a gente vai estar trabalhando na área estética, né? Que na verdade, o primeiro nome da estética não foi estética, foi poética, né? Aderida aos filósofos clássicos, né? Mas a ideia é a mesma, só mudou o nome depois. É uma parte da filosofia onde que vai estudar aquilo que é belo, aquilo que é inclinado para uma compreensão sensível da virtude, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito, né? E agora você me pergunta se a arte ela é boa ou ruim, ou bela ou feio. Isso é um assunto muito delicado, e eu vou falar sem partidarismo, mas entendendo, a gente tem que entender, na verdade, o desenvolvimento disso, da estética, ao longo da história do pensamento filosófico. Isso é muito importante, porque será que existe um padrão de beleza, ou a beleza está no olho de quem vê? Será que a beleza ela é objetiva ou subjetiva? Isso a gente vê com a história do pensamento filosófico, né? Então, por exemplo, para Platão, onde que ele tinha aquela dicotomia do mundo das ideias e do mundo sensível, ele acreditava que o belo seria a representação do mundo das ideias. Alguma coisa que representasse o mundo sensível não poderia ser belo, porque o mundo
é imperfeito. Isso para Platão. Agora, já Aristóteles, ele vai contrariar isso. Aristóteles, ele vai entender que existe algo perfeito a ser representado neste mundo que vivemos. Né? Ele não fazia essa dicotomia. Tá? Mas aí eu acredito que vai se culminar com Santo Agostinho, cara. Porque Santo Agostinho ele vai dizer que o belo é trazer, a arte ela tem o intuito de trazer o reflexo daquilo que é divino. Olha só a importância do significado de Santo Agostinho, cara. Então a arte toda ela deve se inclinar e ela deve refletir algo que é o divino. Você tem que... como que se diz, o Aristóteles ele usa muito esse termo chamado mimesis, né, que é a arte da imitação. Então a arte ela imitava algo de grandioso, algo inclinado ao divino. Né? Então, e houve isso isso que eu entendo como sendo belo. O que Santo Agostinho ele falou, eu assino de ponta a ponta o que ele disse. Mas a gente vai ver ao longo do tempo, principalmente depois da Revolução Francesa, que houve uma relativização do belo. Houve uma relativização. Opa, não existe mais essa ordem daquilo que é belo. Agora o belo ele começa a se relativizar, principalmente na figura de Hegel e Nietzsche. Por exemplo, com Hegel, que é o pai da dialética histórica, ele tem algo que ele diz, que é o chamado, aquela palavra alemã Sitzenleben, né, que é o espírito da época. Cada época tem um espírito, cada época ela tem algo bonito, algo de relevante. Onde que ele vai dizer que não necessariamente aquilo que era bonito para Platão e para Aristóteles, para Santo Agostinho, vai ser bonito para a nossa época. Tá entendendo? Então, qual é o problema disso? Qual o problema de Hegel afirmar isso? Para mim, cria nitidamente um processo de relativização das coisas. Porque não só nas artes, mas em tudo. Olha só, cara, não só nas artes, em tudo, esse Sitzenleben, esse processo dialético histórico, ele vai interferir tanto na teologia, em todos os dogmas, ou seja, aquilo que era absoluto na época do medievo, ou na época da igreja primitiva, os dogmas de fé afirmado, não necessariamente precisa ser afirmado agora. Porque eles acreditavam que era sagrado, nós não acreditamos que é sagrado. Nas artes é a mesma coisa. Eles acreditavam que o belo se inclinava a Deus. Hoje não precisa. Hoje nós vivemos o espírito da nossa época. Então vamos cultivar aquilo que é bonito na nossa época. Tá entendendo? Relativizou. Não existe um pilar. Mas eu acredito, meu caro amigo, que Nietzsche ele é o ápice da desconstrução estética. Em Nietzsche está o ápice da desconstrução do belo, daquele belo objetivo, não um belo relativo. Por quê? A gente vai estudar um pouco Nietzsche e ele vai ver que ele aderiu a uma corrente de pensamento chamada niilismo. Niilista. Ele era um niilista. O niilismo, na verdade, nada mais é do que um aniquilacionamento de regras. Não existe regras mais. Então, se antes existia uma regra de perfeição, hoje não existe. Você faz as suas próprias regras. Então, essa frase é bem famosa. Exatamente. Dostoiévski também falava isso. Nietzsche, quando fala assim, se Deus está morto, logo não existe regras, não existe lei. Né? Então, e a gente vai ver isso, Nietzsche ele era um amante das artes liberais, principalmente da música. Né? E ele vai acreditar que nas artes está a forma principal de manifestação da liberdade. Ele acreditava numa liberdade libertária. No entanto, que ele recriminava tudo aquilo que
tudo aquilo que aprisionava o ser humano. Por exemplo, o cristianismo. Ele foi um cara ferrenho, crítico do cristianismo, porque ele acreditava que o cristianismo prendia as pessoas. A filosofia prendia as pessoas também. Né? Principalmente naquele livro Vontade de Potência, né? Ele vai dizer isso. E a vontade de potência para ele era essa liberdade libertária. Era o homem, ele próprio, se libertar das leis, das regras, e ele próprio criar aquilo que ele acha interessante. Ou seja, transferindo agora para as artes, para eu não digredir muito no assunto, ele vai entender que a arte, você que faz. O belo é subjetivo, depende do que você acha. Então, se você acha bonito ter um nudismo, e você chamar que aquilo ali é belo e arte, tá valendo. É o que Nietzsche Estabelece. Exatamente estabelece. E aí a gente vê várias coisas hoje que não correspondem ao belo, mas que ele acredita que é uma manifestação artística da beleza, de acordo com as pessoas, de acordo com a individualidade de cada um. Né? E com isso, nós vemos que hoje as pessoas às vezes não acreditam no belo e no feio. Eles relativizam. Mas existe. Ela é objetiva. A gente vai ver ao longo do tempo que ela é objetiva. A verdadeira arte, a verdadeira beleza, ela deve inclinar para Deus e as suas belezas. E como eu disse, a arte ela não é neutra. Ou a arte ela vai refletir um coração bom ou um coração maldoso. Ou ela vai refletir virtude, ou ela vai refletir vício. Sim. E é interessante porque o maior absolutista é o relativista, né? Quando ele fala que tudo é relativo, ele já está afirmando uma verdade absoluta, né? É verdade. Então você fala assim, então será que tudo relativo? Pode ser que não, né? Já que tudo é relativo, então pode ser que existe uma verdade absoluta, né? Ele vai falar que não, né? Que na verdade a única verdade absoluta é que tudo é relativo, né? E você falando sobre isso é interessante, porque essa pergunta foi colocada no Instagram e teve uma pessoa que falou, não, isso aí é questão, o que pode ser bonito para mim não é bonito para você. E eu respondi com uma foto, uma imagem de uma obra de arte, né, chamada Fezes de um Artista, que é um artista muito famoso e tal, que, bom, fez cocô nas latinhas e expôs como uma bela obra de arte, e inclusive faz sucesso, né? Ela teve até, parece que, exposta aqui no MAN, e ela roda o mundo todo, as pessoas fazem fila para poder ver as fezes de um artista, ou seja, cocô na latinha, né? E teve uma vez também que tinha um óculos, né? Caiu no chão assim da pessoa e tava todo mundo tirando foto, dizendo, olha que obra de arte belíssima. Aí o cara falou assim, alguém viu meus óculos aí, por aí, perdido? Era o óculos do cara que tinha caído e o pessoal tava achando que era uma obra de arte, né? Ou seja, essa ideia de que não há padrões, tudo pode ser... E a gente, na música, a gente vê muito bem isso, né? Aqueles festivais de músicas contemporâneas, né? Não que música contemporânea seja ruim, existe muita beleza nisso, mas a gente vê cada coisa sendo construída como obra de arte que não tem muito sentido e não obedece àquilo que a gente chama de leis da estética, né? Uma coisa interessante que você falou é sobre essa ideia atemporal que a obra de arte tem, do belo. Por exemplo, quando a gente vai a um concerto e a gente ouve Beethoven, e Beethoven continua entusiasmando e emocionando pessoas mesmo sendo composto, né, a obra há mais de 200 anos. Então, aquilo que a obra de arte, a boa obra de arte, ela transcende o tempo, né? Ela é atemporal. Aquilo que é belo, ela é atemporal, né? Ela não necessariamente tem que estar contida numa circunstância de tempo para atender uma determinada cultura para ser considerada boa. Isso não existe, né? Exatamente, meu amigo. E a gente vê, né, por exemplo, tem um compositor norte-americano contemporâneo chamado Nicolas Cage, né, John Cage. Opa! Né? John Cage, Caraca, o cara escreve uma música de pausa. Não é só, não me recordo a minutagem, mas é pausa, não tem nada, assim, sabe? Silêncio, né? Silêncio. Será que isso é arte? É belo? Arte mas será que é belo? Né? Então, a relativização, você pode ter certeza que ela tá em tudo, cara.
não só nas artes, mas na teologia, na filosofia, no modus viventes da sociedade hoje, né? Então, Exatamente. a gente tem que Tá se atento. balizar. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. O que a gente concebe em teologia, né, e principalmente em cosmovisão, é aquilo que a gente chama de drama das escrituras, né? Que a escritura ela tem um enredo, né? E esse enredo ele é composto de criação, queda, redenção e glorificação. Para a gente que está habituado com esse enredo, né, com o drama das escrituras, a gente sabe que tudo, né, está permeado disso. A gente sabe que a vida ela é permeada disso, né? Como que isso, enxergar a vida dessa forma, ou o mundo, que é o mundo de Deus, dessa forma, sobre o drama das Escrituras, como que isso pode mudar o nosso modo de aferir uma boa obra de arte? Pergunta difícil, hein? Pergunta para Jonas Para você não Madureira. tem pergunta fácil não, cara. Pergunta fácil é para mim. Meu amigo, olha só. Quando se fala do drama das escrituras, né, que é formado de 4 pilares, né, que é criação, queda, redenção e consumação ou glorificação, é uma maneira, uma cosmovisão, é uma maneira como o cristão enxerga as coisas, os fatos históricos, né? Tudo na Bíblia ou é criação, ou é queda, ou é redenção, ou é consumação. São esses 4 pilares. E eu digo que é uma maneira de vida porque ela responde perguntas básicas que, às vezes, a psicologia, por exemplo, não responde, né? Por exemplo, quando as pessoas perguntam assim, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, esses 4 pilares ele responde, da onde eu vim, né? Quem sou eu, né? Responde. A criação e a queda responde quem somos nós e quem nós somos também em Cristo, no 3º pilar. E para onde nós vamos, o 4º pilar responde. Então ela é completa. É uma maneira de vida. Aí é só uma introdução. Pois bem, agora vamos tentar mesclar isso nas artes. Como que esse conceito de drama, né, ela pode interferir do modo em que enxergamos a arte. Vamos pensar um pouquinho, camarada. Bom, a criação, eu vou tentar, não é fácil a pergunta, mas eu vou tentar explicar aqui mais ou menos. Na criação a gente entende que Deus ele criou todas as coisas perfeitas, certo? Todas as coisas, e ele distribuiu dons e talentos aos homens. E Deus ordenou no Éden, Gênesis 2, que o mesmo ele usasse para sua glória, e pudesse refletir e enaltecer a beleza do Criador, né, que é o mandato cultural. Ou seja, o homem em estado perfeito, ele fazia aquilo que era perfeito. Ele fazia aquilo que era belo. Todas as coisas eram inclinadas para Deus. Porque o homem estava no estado perfeito no Éden. Esse é o primeiro tópico. Agora, com a queda, o que a gente entende com a queda? Que só que esse homem, né, ele foi movido por orgulho. Ele quis ser igual a Deus em algum determinado momento da vida dele. Ele requereu a sua autonomia, o seu senso de liberdade, de querer fazer por si só. O homem, com estágio de pecado, ele se tornou depravado em tudo. É isso que é o primeiro pilar do tópico da tulip, né? Que é a depravação total. E a gente entende que tudo no ser humano, ele foi... todas as partes foram depravadas do ser humano. Tudo foi depravado. Todas as áreas. Né? Todas as áreas, tudo que ele faz remete a algo impuro. Né? Então, na verdade, inclusive as artes. Inclusive nas artes. Todas as manifestações artísticas de uma pessoa no estado de queda, de uma pessoa no estado de contrariedade à vontade de Deus, ela vai enaltecer através da sua arte aquilo que não é belo, ou seja, vício. Vai enaltecer
alguma coisa de frutos carnais, vai enaltecer a depravação humana, vai enaltecer a soberania humana, aquela ideia de Dependência humana, né? independência humana. Então, você vai ver isso não só na pintura, na escultura, você vai ver isso na música também. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns estilos musicais onde que mostra o homem totalmente soberano. Por exemplo, quando Richard Strauss ele musicaliza Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, o que fala Zaratustra? Fala aquela ideia do super-homem, né? Aquela ideia da autonomia máxima do homem, o homem se libertando de todos os vícios, de todas as coisas que prendiam ele, para ele viver agora a vontade de potência. Então a música, o período romântico foi um período totalmente humanista na história. E a música ela foi atrás. Então nós temos isso. Por mais que a melodia às vezes soe bonito, Strauss é bonito, Beethoven, por exemplo, algumas coisas como Egmont, algumas coisas como Coriolano vai falar sobre heróis semideus, digamos assim. Wagner vai escrever a tetralogia wagneriana dele, né, as 4 óperas dele, baseada num semideus chamado Siegfried. Entende? Então, foi se retirando um pouco aquela ideia de enaltecer a beleza da criação de Deus, enaltecer a soberania de Deus, para se falar agora algo do homem, mostrando a evidência autônoma do homem. Não sei se você me compreendeu. Perfeitamente. Na verdade, toda essa apropriação artística do ser humano, ela não passa de uma caricatura, né? De algo que tenta reproduzir aquilo que deveria ser correto, mas por causa da queda, ela não consegue alcançar esse sentido real. Não é isso? E agora, voltando ao terceiro pilar, que é a redenção, a gente vê a graça de Deus, né? Deus movendo o seu filho para que pudesse resgatar um povo escolhido, seus eleitos. E essa extensão da graça, eu não digo pessoal, mas eu digo a extensão, ela foi cosmológica, né? Ela atingiu todas as partes do ser humano, como tudo o cosmos, né? Ela foi uma extensão ampla, né? Não diz apenas ao homem, não diz respeito apenas ao homem. E uma das coisas interessantes que essa redenção, na verdade, ela trouxe de novo aquela ideia inicial do Éden. Então, o homem agora ele tem a capacidade volitiva de se inclinar para Deus, de voltar novamente a querer e desejar Deus. E isso, agora voltando para as artes, nós entendemos, é meio drástico isso que eu vou te falar, tá? Mas é fato, né? Só o homem resgatado por Deus, restaurado, alcançado pela redenção, é capaz de fazer arte que glorifique a Deus. Não arte bonita, mas glorifique a Deus. Agora você pode entrar num clímax. Agora a gente pode questionar isso, falar assim, a graça comum. E a graça comum. Os homens fazem coisas boas também. Eu entendo isso. O homem, ele, mesmo natural, ele pode fazer coisas bonitas, mas que não glorificam a Deus. Por quê? Segundo São Paulo aos Romanos, no capítulo 14, ele vai dizer que tudo que não provém da fé é pecado. Exatamente. É meio drástico isso, é meio complicado. Entendo, eu não estou falando que não é bonito. Eu não estou falando que não é bonito, é belo. Eu não sei se Beethoven alcançou a redenção. Não sei se Wagner alcançou a redenção. Foram coisas lindas, maravilhosas. Eu amo. Inclusive tem um quadro aqui na minha casa de Wagner.
Tem um quadro de Brahms, gosto demais. Porém, algo que glorifique a Deus, não. Não consegue, né? E é por Não, isso não que a consegue. gente, é por isso que a gente entende que, na verdade, as nossas obras, elas são trapos de imundície, né? E ela só é purificada ao ponto de que elas são levadas e conduzidas pelo resgatador, pelo redentor, por Cristo, né? E se a gente não tem essa compreensão na nossa cabeça, ela, embora seja bela, seja bem feita, isso é apropriado, mas ela está dissociado daquele que torna todas as coisas boas, puras e agradáveis, que é Deus, né? Perfeito. E é interessante essa ideia de criação que era redenção, é porque, e glorificação, que todas as pessoas, embora alguns, por exemplo, sejam ateus ou professem outra fé, outra religião, eles ainda têm na sua cabeça esse conceito. Por exemplo, as pessoas tendem a entender que o mundo é bom, tem coisa boa no mundo. O mundo é legal e tal, mas qual é o problema do mundo? O problema do mundo são as pessoas. Então ele já entendeu que teve uma queda. Aí fala assim, não, mas o que eu posso fazer para o mundo melhorar? Só a educação vai salvar o mundo. Opa, já criou uma intenção de redenção. Isso, na verdade, é um ideal positivista. Como é que o mundo é o mundo de Deus, né? Exatamente. Isso é um ideal positivista, né, de conter, né? Ele falava que a educação é algo que transformaria o mundo, né? Na verdade, eu tô falando da educação, mas cada um atribui para alguma coisa. Tem gente que fala que não tem sentido, os niilistas, né? Não, a vida é um absurdo. E o sentido para ele é não ter sentido. Então, é essa redenção que é para ele. Ou seja, qualquer pessoa tem essa concepção de criação, queda e redenção na sua cabeça, né? Essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia. Cara, mas eu queria trazer para você agora, nós somos protestantes, né? Somos evangélicos. Eu queria saber, as pessoas tendem a entender, né? Isso eu acho um grande absurdo, que reforma protestante é só um movimento religioso, né? Muitas pessoas secularistas pensam assim. Mas a reforma protestante, como nós bem sabemos, é um movimento que mexeu com o mundo. Mexeu com a economia, mexeu com a cultura, mexeu com as artes, mexeu com tudo, né? Mexeu com o aspecto do mundo em todas as suas áreas. Eu queria perguntar para você qual foi o legado, qual foi a influência da reforma protestante no aspecto cultural artístico. O que ela trouxe de positivo e de transformação nesse ponto? Antes disso, tem uma pergunta do Gabriel ali, meu amigo, Magno Gabriel. Você está vendo ali? Está avistando? Estou vendo mais ou menos. Vocês, como músicos salvos, trompetistas e flautistas, tocando a mesma obra, seria diferente? E aí? Eu entendo assim, só para responder rapidinho, Deus ele leva em conta a intenção do coração. Exatamente. Eu já vi vários casos, inclusive de algumas igrejas, que eu não vou citar o nome, de alguns irmãos que não tocariam determinadas obras porque a obra ela inspira coisas que não são belas. Por exemplo, obras que falam sobre determinados temas que não é como que eu posso dizer, que não faz parte da nossa cultura cristã. Tá? Sim. E como que eu me comportaria com uma obra dessa? Eu tocaria como músico, com a profissão que eu tenho que exercer, porém, a minha intenção não é inclinada para isso. Minha intenção sempre vai ser inclinada para fazer a coisa para Deus. Todas as coisas nós temos que fazer para a glória dele, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios. Entendeu? Então, eu como flautista, se eu tiver deparado tocando com um trompetista, vamos supor, não é a pergunta do Gabriel, mas seja um trompetista que não fosse salvo e resgatado por Deus, a mesma obra, Deus aceitaria o meu louvor se eu fizesse de sincero coração, porque Deus ele se agrada com o coração, com uma intenção justa, com um coração justo, com um coração inclinado a ele. Entende? Então eu acho que a diferença está no coração. Lembra quando Jesus ele criticou os fariseus em
Marcos, no Evangelho de Marcos 7, que fala que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Que o coração está todas as intenções da vida, é no coração que você conhece onde que está tanto a soberba, os homicídios, a vaidade, tudo está no coração. Não era o ato de comer ou deixar de comer, que o contexto é esse de Marcos 7, né? Sobre as leis dietéticas, sobre a lei da alimentação. Jesus ele fala, não tem problema na carne do porco. Não tem problema se eu deixar de lavar ou não lavar a mão para comer. O que interessa é o meu coração, vai estar inclinado no quê? Tá entendendo? Então a mesma coisa, eu transfiro isso para a arte. Eu posso estar tocando algo que não me agrada, porém se eu fizer inclinado a Deus para a glória dele, Deus aceita. É isso. Isso é fácil entender, assim, não sei, fácil, nunca é fácil, mas isso é entendível, por exemplo, ao ponto de que não é simplesmente fazer, né? Aí a gente cria até aquele ativismo religioso. Não é só fazer, mas é com qual intenção a gente faz. Até que Jesus falou lá, né? Mateus 6, que naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, no teu nome, né? Eu profetizei milagres, curas, maravilhas, e o Senhor fala, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, mas nenhuma dessas coisas são iniquidade em si só. O problema é qual foi a intenção que essas coisas foram realizadas, né? Isso também é bem evidente em Caim e Abel, né? Foram duas ofertas dadas a Deus, mas Deus recebeu uma e outra não. Então... E o mais... Oi? E o que mais me enche de temor é que naquele grande dia haverá o grande juízo. Deus ele não vai só julgar as suas obras. Alguns trechos da Bíblia diz isso. Mas Romanos, acho que 2, vai dizer que Deus ele vai julgar as intenções do coração. Então tudo será julgado. Não só a obra per si, mas o que é o a priori do ato, né, que é a intenção. Então isso é doído. Então por isso que eu acredito que a intenção ela fala por si só, entendeu? Então Deus ele julgará o nosso foro íntimo, né? Mas vamos à pergunta para a gente não. Depois disso eu nem lembro onde eu estou mais. Sobre a reforma, você falou? Exatamente. Bom, só resumindo, né? As pessoas tendem a entender que reforma protestante é só um movimento religioso, que não tem nada a ver com mais nada. É só a questão ali da 95 teses, e a gente está fazendo agora uma separação, uma ruptura com aquilo que o catolicismo pregava, né? Mas eu queria entender qual é o legado da reforma protestante nas demais áreas. E agora eu quero trazer mais para a questão artística. O que ela gerou de positivo, o que ela gerou de transformação nesse quesito, né? Bem sabe a gente que a reforma protestante ela gerou uma série de transformações, seja na área da economia, na área da cultura, na área do trabalho, né? Enfim, tá contigo. Perfeito, meu amigo. Não teria como sair dessa se não falasse da reforma, né? Porque a reforma ela foi um movimento completo, cara. Como você bem disse, né? Ele atingiu a política, foi um movimento social, foi um movimento teológico, foi um movimento artístico e afins, né? Então, para que a gente possa estudar um pouco, entender um pouco da contribuição da reforma protestante nas artes, é preciso que a gente entenda o contexto da época, o contexto da Renascença, medievo / Renascença. Apesar que foi na Renascença, mas na verdade a Renascença ela pega muitas coisas do período do medievo ainda em relação à arte, né? Então, o contexto estético da época era de arte sacra. Arte sacra. Total. Né? Até porque toda a expressão que ela trazia de modo sensível, ela era percebida pelos sentidos, óbvio, né? E ela refletia, essa arte sacra, ela refletia um modus operandi da Igreja de Roma. Ou seja, toda pintura, toda escultura, ela trazia o aspecto do transcendente. Não sei se eu estou falando um pouco complicado. Ela trazia o aspecto do transcendente, até porque a igreja era o sistema clerical da época, né? Ela que mandava em tudo. Então ela ordenava
que a arte ela fosse o reflexo do modus operandi da teologia vigente da época. Tá? Então, por isso que, nesse sentido, eu afirmo que a arte ela não é neutra. A arte ela sempre vai trazer um ideal, um pressuposto que está por detrás. E aí, quando a gente percebe esse contexto sacro da estética romana, a gente percebe também a influência platônica. Um pouco da influência platônica, essa estética perfeita só no mundo das ideias, aquela ideia gnóstica de uma dicotomia do sacro e profano. Sim. O que é imaterial tem mais valor do que material, né? Isso. Então toda a arte era voltada ao sacro e o profano não. Então eles faziam uma dicotomia desses dois mundos. Veja bem, não estou aqui afirmando que não foi arte nesse período da arte sacra. Eu acho lindíssimo, belíssimo, tem coisas maravilhosas. A música, então, eu sou apaixonado pela música da Renascença, a música medieval não se tem muito arquivo fonográfico, mas a música da Renascença Thomas Tallis, William Byrd, Palestrina, Monteverdi, eu sou apaixonado por esses caras. Porém, a reforma protestante ela foi um pouquinho além. O que ela fez? Ela retirou essa dicotomia. Ela não acreditava nessa ideia de sacro e profano. Tudo era sacro. Não existia aquela ideia de dois mundos. E essa diferença, essa ideia ela é refletida na arte da reforma protestante. Por exemplo, não existia mais aquela diferença espiritual entre o leigo e o clérigo, que antes existia. Ambos possuíam papéis diferentes, mas com responsabilidades iguais. É o que o Martinho Lutero ele vai falar sobre a doutrina da vocação. Todas as coisas elas têm peso de significado para a glória de Deus. Não importa se um sapateiro está fazendo um sapato bom, é o mesmo peso de igualdade espiritual, de responsabilidade que um clérigo está pregando na sua prédica no domingo matutino. É a mesma ideia, que todas as coisas têm que contribuir para a glória de Deus. E partindo desse contexto, dessa não dicotomia, Deus ele é transcendente, como entendia a arte sacra medieval, mas Deus, para a reforma protestante, ele é imanente também. Ou seja, a arte ela vai trazer isso. Ela vai refletir o etéreo, mas ela vai refletir a ideia do imanente, da criação de Deus, da beleza natural, da revelação natural de Deus. Exatamente. Então, por exemplo, a nossa música baluarte da reforma protestante é qual? Castelo Forte, não é? Castelo Forte era uma música folclórica da época. Folclórica, popular. Martinho Lutero, ele criou, na verdade, ele fez uma paródia, né? Ele usou a música e musicalizou e criou uma letra em cima dessa música, na verdade, essa intenção de trazer a não diferença entre os dois mundos, que tudo pertencia a Deus, todas as coisas pertencem a Deus. E você vai ver, por exemplo, o compositor protestante nessa época, Bach, o maior expoente da música protestante nesse período. Muito influenciado por Lutero, né? Muito influenciado por Lutero. Na verdade, Bach, ele harmonizou muitos hinos de Lutero, porque Lutero não era músico. Lutero, ele escrevia melodias, mas não escrevia harmonia. Tem uma história, né, que ele toca alaúde, né, e flauta, enfim. Mas ele não era um músico, né? Inclusive, ele tem uma grande participação na questão da encomenda de arranjos para o culto luterano. Ele pegou essa ideia de que a música ela serviria de propulsora, né, da mensagem da reforma. A primeira coisa que ele faz é botar o culto para o alemão, para que as pessoas pudessem compreender justamente o culto na sua linguagem, né? E pudessem justamente entender e divulgar aquilo. Ele tem uma ideia de Lutero que é fantástica. Ele falava que a mensagem, a pregação dele, as pessoas na outra semana já não lembravam.
mas a música que era cantada no culto luterano, elas guardavam, né? Então eles saíram daquela concepção ali de salmo metrificado no latim para poder trazer justamente para aquele contexto mais popular, mais inteligível, né, para as pessoas, Sim. mais comunicativo, né? Essa é a grande ideia de Lutero, que foi fantástica. E aí, perfeita a colocação, é isso, para você ver como que as artes glorificam a Deus, né? Ele usou, ele foi um grande exemplo, um belíssimo exemplo. Aí você vai ver Bach, voltando a Bach, Bach ele é dividido em 3 períodos. Eu só quero, o segundo período dele foi um período onde que ele foi para uma corte numa cidade de Ketten, uma cidade do norte da Alemanha, que era chancelada com um rei calvinista. Príncipe calvinista, desculpe. Um príncipe calvinista. E ali ele escreveu grande parte da sua música não sacra, dizendo, entre parênteses, ele escreveu lá nessa corte calvinista. E o interessante é que ele sempre, no final das partituras dele, ele colocava o acróstico de Soli Deo Gloria. SDG. Agora, exatamente. Perceba que também ele vai colocar o acróstico Soli Deo Gloria nas músicas ditas profanas. Isso, você percebe que não existia diferença do sacro e do profano para Bach. A reforma, ela anulou isso. Todas as coisas eram direcionadas a Deus. Por exemplo, se você vai ver a ideia do sacro e profano no medieval, o sacro é tudo que falava relacionado a Deus. O profano era tudo que não se falava de Deus. Por exemplo, Vivaldi escrever 4 estações foi considerado uma obra profana. Na Reforma, se Vivaldi fosse calvinista, era considerado uma obra sacra. Porque a criação exalta a Deus, ela glorifica a Deus, como o salmista fala. Né? Então a gente consegue ver, por exemplo, nos vitrais das igrejas reformadas, né, no período do século XVI, os vitrais não precisavam necessariamente haver santos, não precisava haver, mas colocavam vitrais relacionados à criação de Deus, ali os animais, a natureza toda. Então, é interessante você falar, porque acaba que essa ideia de que a arte ela tem que ser, ou arte boa, ou arte válida, ela tem que ser evangelística, né? Essa ideia de que tem que ter um estampado lá de Jesus. Inclusive, eu estava conversando até com um amigo aqui hoje, aqui em casa, e estava falando a questão de que Tolkien, né, ele criticou muito C.S. Lewis na questão de que as literaturas dele, as obras dele, era muito estampada na questão evangelística, né? Você lê, por exemplo, Nárnia, nas Crônicas de Nárnia, você tem ali muito claro a questão evangelística, a questão da Sagrada Escritura. Para Tolkien, não. Essa questão ela pode ser mais subentendida, né? A obra de arte ela não precisa de justificativa, né, para ela ser uma boa obra de arte. A pergunta é se ela é evangelística ou não? A pergunta é se ela tem que ser evangelística para ser válida, né? Camarada, assim, eu acredito que por si só ela já é evangelística. Por si só. Porque a arte ela não é feita... Colocar o evangelística, né? Evangelística no sentido de que ela tem que ter uma argumentação clara da escritura. Eu tenho que botar Jesus no meio de uma música, ou eu tenho que falar sobre a salvação, ou eu tenho que falar, para eu fazer uma música adequada e essa música ser válida como obra de arte. Então, será que eu tenho que o tempo todo falar dos salmos, ou falar enfim, do livro da Bíblia? Essa é a questão, né? Tá. Agora entendi. Claro que não. Qualquer coisa, no entanto que Romanos 1 ela deixa bem claro, né, que as pessoas elas são culpadas porque qual que é a razão de elas serem culpadas em Romanos 1? Por elas não entenderem a revelação natural, as coisas criadas, elas não valorizaram, não deram crédito às coisas criadas que revelavam o próprio Deus. Então, não necessariamente você precisa colocar algo num contexto religioso para dizer que aquilo
tem algum tom de sacralidade. Mas essa ideia evangelística, agora indo para um outro caminho, traçando uma outra ideia, que eu pensei aqui agora, eu não pensei nem em relação a isso, eu pensei se a obra ela é evangelística no sentido de ela ser um veículo de divulgação. Foi essa a concepção que eu tive de evangelística. Não no termo lato da palavra, mas evangelístico de ser um veículo de divulgar alguma ideia de alguma pessoa. Exatamente. Então, eu acredito que nesse aspecto, toda arte ela é evangelística. Claro. Toda arte ela é evangelística. Porque, perceba, como eu falei no início, a Igreja Católica ela usou a arte sacra para mostrar seu modus operandi, sua teologia vigente, sua forma como enxerga as coisas teologicamente. Ponto. Pense um outro fator, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela usou as artes para divulgar o seu pensamento. Sim. Tá sacando onde que eu estou querendo chegar? Por exemplo, usou filósofos, vários, Voltaire, Montesquieu, usou vários filósofos para mostrar sua arte, para mostrar sua ideologia, na verdade, melhor dizendo. Usou também a música de Berlioz. Berlioz foi total, agora falando de música, né? Usou Berlioz. Berlioz foi completamente um compositor político, cara. Ele escreveu para enaltecer os ideais revolucionários franceses. Pô. Já no romantismo, que é um período de autonomia humana, além de ter filósofos, escritores como Goethe, como Nietzsche, como outros afins, se usou a música, se usou Beethoven, se usou Wagner, né? Veja, agora, indo mais além, veja a Revolução Russa. Stalin, por exemplo. Como ele usou a arte para divulgar a sua estratégia política. Cara, assim, é só você ver, tem no YouTube também relatos, assim, filmes, ele fazia filme, a produção cinematográfica era imensa na época da Revolução Russa, para mostrar o seu ideal revolucionário. Gramsci, depois, com o marxismo cultural, ele invadiu. Cara, foi uma sacada tão perfeita, entre aspas. Né? Ele falou assim, ele entendeu o negócio, falou, é assim que se faz. Exatamente, cara. Aí você vê, ele invadiu, cara, porque, na verdade, a primeira ideia de manifestação de comunismo na história, ele foi armamentista. Então, ele com o tempo, ele foi caindo em voga, foi caindo em vigor e tal. E aí Gramsci, ele pensando, cara, eu vou tentar reaver os ideais comunistas, mas não como uma revolução armada, agora como uma revolução intelectual, como uma revolução cultural. E aí ele usou a arte como uma manifestação evangelística. Ele promoveu escritos, promoveu música, promoveu cinema, promoveu todas as coisas para que pudesse estar divulgando os seus ideais. Então, é muito interessante você pensar nesse aspecto que a cultura ela tem um grande poder de divulgar as coisas. Um veículo enorme de divulgação dos seus ideais. Até de dominação, né? Você quer dominar um povo, você domina essa cultura, né? Isso é muito claro. Assim, isso é uma crítica que eu faço a nós cristãos, que entregamos a cultura, as artes para o mundo, né? Digamos assim, nessa dicotomia
sacro e mundano, né? Secular e sagrado, a gente entregou as obras de arte, o meio artístico, o meio cultural, para o diabo, digamos assim, e perdemos espaço no debate público, perdemos espaço na arena pública. Esse foi o grande problema, assim, pós-iluminismo, né? A gente perdeu esse espaço e por isso a gente perdeu justamente voz no mundo, né? Aí agora, quando a gente fala da nossa fé, quando a gente fala do mundo, da perspectiva de Deus, a gente está falando, na verdade, daquilo que é relacionado ao foro íntimo. As pessoas falam, não, isso aí é coisa de fé. Fé é para você, guarda para você. Cada um tem a sua e a amizade continua, né? É aquilo que as pessoas falam, não, religião não se debate, não se discute, mas a gente jogou para escanteio tudo aquilo que era bom, porque a gente, na verdade, entregou aquilo que era as artes, a cultura, o modo como a gente poderia entrar no mundo através dos nossos ideais, através daquilo que Cristo colocou na nossa vida, para o diabo. E eu acho assim, cara, só completando, os cristãos, o ser humano, ele é formador de cultura. Né? Mas às vezes eu acho que a igreja ela peca em algumas coisas que ela poderia fazer mais cultura, ela não faz. Ela na verdade, ela come comida dos outros. A gente poderia produzir mais cultura. Heber Campos fala isso. É verdade. Então eu acho assim que a gente poderia produzir mais conteúdos culturais voltados a isso, porque é um canal de divulgação, como eu disse, né? Mas muitas das vezes a gente fica na retaguarda, né? A gente prefere consumir produtos dos outros, né? E às vezes colocar uma roupagem cristã ali, né, por cima. E eu acho isso completamente um erro. Maravilha, meu irmão, maravilha. Bom, a gente falou sobre essa questão da arte não ter que ser evangelística, mas ao mesmo tempo ela é evangelística, né? Como você falou, como toda boa obra de arte, né? E eu queria agora entrar contigo relacionado ao culto público, né? Ainda dentro dessa ideia do belo, daquilo que é bom e daquilo que não é bom, daquilo que glorifica a Deus e daquilo que não glorifica a Deus, daquilo que transfere aquilo que Deus criou, né? Que espelha, né? Que reflete, a melhor palavra é essa, que reflete o Deus Criador e aquilo que não reflete de alguma forma, enfim. A gente pode entender que dentro do culto público, a música feita no culto público, a pregação e os atos do culto público, ela tem que seguir esse aspecto de beleza, esse aspecto daquilo que é bom, daquilo que glorifica, daquilo que não glorifica. Não sei se eu fui claro o suficiente. Perfeito. Não, eu até ri agora porque eu fiquei aliviado, que é uma pergunta um pouquinho mais tranquila, porque só veio bomba para mim. Pra você dar uma relaxada, né? Meu amigo, com certeza tem que ser rigorosamente, tem que seguir o padrão do belo no culto, ainda mais no culto. Eu costumo dizer que, eu sempre falo para os meus amados irmãos da igreja, onde eu estou congregado, que o culto, na verdade, é um grande teatro, uma grande arena, onde que nós estamos no centro ali, não no centro que eu digo, estou retirando Deus, não é isso. Nós estamos no centro ali e Deus ele está nos olhando. Deus ele está vendo qual é a nossa intenção para com Ele no culto. Então, de forma que eu concluo que o culto é um símbolo, é uma forma de gratidão a tudo aquilo que Deus é, aquilo que Deus representa para nós, para aquilo que Deus faz por nós e através de nós. Então, pense o seguinte, lembra na presença da Shekinah de Deus depois da oração de Salomão, na inauguração do templo? Sim, é oração linda, né? Oração linda. A Shekinah ela veio antes ou depois da oração? Antes ou depois da ação de gratidão de Salomão para com Deus? Ela sempre é a posteriori. O problema é que hoje, nós estamos mal intencionados, talvez por uma má compreensão, que eu vou estar na igreja e Deus já está lá.
me receber. Braços Claro abertos. que é onipresente, eu não estou querendo ferir o atributo dele, mas achei que na presença de Deus ela só virá a posteriori com uma resposta perfeita, cultica, do que aquilo que eu dou para Deus. Entende? Então, ela não é a priori, ela é a posteriori. Então, para que o culto possa ser aceitável a Deus, tem que ter a manifestação do belo. Tudo que eu for fazer tem que espelhar Deus e a grandeza da sua glória. Nós fomos feitos para glorificar a Ele. O apóstolo Paulo não fala isso em Efésios. Nós fomos feitos para a glória deles. Então, para a glória dele. Então, nós temos uma função. Nós temos uma funcionalidade na terra. Todas as coisas, seja pregando, seja tocando, seja orando, seja estando em coinonia com os irmãos, tudo que nós formos fazer tem que refletir a beleza primeva de Deus. Tá? Mais ou menos claro? Claríssimo, cara. Isso até quebra aquela ideia de que um sermão mais ou menos, que não tem meio pé, que tem cabeça, que não tem estrutura, né? Que não é bem feito, que não é bem elaborado, que isso só pelo fato de conter a palavra de Deus, vou botar assim, né? Ele está glorificando a Deus. Mas não, né? Um sermão bem feito, com uma boa introdução, uma boa exegese bíblica, com bons pontos de argumentação, que seja inteligível ao povo e seja aplicável, ainda tem isso, né? Aplicável às circunstâncias atuais. Esse é o sermão estruturado que glorifica a Deus, né? Perfeito, cara, você foi. Não, eu tô rindo aqui porque você foi totalmente certeiro. Certeiro mesmo, cara, porque as pessoas confundem zelo com soberba hoje na igreja. Quando você quer fazer alguma coisa boa para Deus, boa, com um nível de profissionalismo, porque lembro você que todo dom perfeito provém de Deus, emana de Deus para nós, né? Deus, ele nos conferiu dons e talentos, tá? Então, quando o profeta Jeremias fala, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente, entende? Então, quando eu me aplico a fazer um bom sermão, me aplico a tocar bem, a tocar de uma forma dando o máximo de mim para Deus, exaurindo o meu talento a Deus, exaurindo, igual, por exemplo, você está olhando esses livros atrás, não é manifestação de soberba da minha parte em ter livro. É o zelo que eu tenho para a graça de Deus, é o zelo e o cuidado que eu tenho pelo dom de Deus. E muitas das vezes as pessoas entendem, acham que isso é fruto de soberba. Não, é fruto de zelo. E Deus, ele no Antigo Testamento, ele sempre vai falar no final das suas profecias ou dos seus atos nas narrações, vai falar assim, o meu zelo fez isso. O meu zelo. E nós, como co-imitadores, nós temos que ter zelo também pela obra de Deus. Então, o belo certamente está intrínseco nisso. O belo é você fazer a arte, como eu disse desde o início, é você fazer inclinado, refletindo, a mimesis, você refletindo o soberano, refletindo a graça de Deus. Nós refletimos, nós temos que refletir em todas as nossas ações. É isso aí. Perfeito, cara, perfeito. Isso aí em todas as áreas, na música, a música do culto também. É isso que você falou, né? Às vezes a gente tem um nível de exigência e as pessoas tentam falar assim, isso aí é metido, ou é isso, é aquilo, mas não, é você querendo fazer com toda a sua força, né? Com toda a sua força justamente fazer o melhor para Deus, né? No ponto que você pode fazer e não faz, você é infiel, né? Isso aí vai ser com certeza cobrado de nós, né? E o culto público, ele não está isento disso. Ele não está. O culto público, o que importa é que a gente também pesa muito para a intenção do coração, mas a intenção do coração também contempla o modo como a gente faz, ou se aquilo é feito de uma maneira adequada, uma maneira profissional, uma maneira bem feita, zelosa, como você falou, uma maneira estruturada, estudada, bem concebida.
Enfim, isso faz parte, a gente não pode fugir disso, né? Tem E a gente vê uma... tudo. Sim, pode falar. Só para. A gente vê muito isso. Desculpe, eu não estou sendo. ah, quebrando o decoro. A gente vê isso muito no nosso trabalho, né? É, Às vezes a pessoa deixar de estudar, sim, o comodismo, né? Às vezes a gente cria tanta dicotomia, a gente é tão dicotômico às vezes, que às vezes a gente entende que fazer para Deus é fazer na igreja, não fazer no nosso trabalho. É isso que a reforma veio quebrar. A exatamente. reforma veio quebrar isso. Como eu disse anteriormente, todas as coisas que você faz tem que refletir a grandeza de Deus. Sim. E eu, graças a Deus, por graça, Deus me enviou para que eu trabalhasse ali na instrução de novos sargentos, futuros sargentos fuzileiros navais, músicos, ali no CIASC. E a minha temática sempre foi essa, de fazer que eles não sejam vencidos pelo comodismo, não sejam vencidos como é um trabalho fixo, você não vai deixar, você não é pago por fazer grandes solos, fazer grandes performances, você é pago pela sua divisa que você tem. É. Então isso faz um pouco que você relaxe das coisas, e a gente vê isso. Então a minha palestra, sempre motivacional, digamos assim, lá no curso, para os futuros sargentos, é isso. Para que não possa, em hipótese nenhuma, desmotivar-se, porque nós fazemos para Deus, nós não fazemos para a Marinha. É. A Marinha é posteriori, nós fazemos para Deus. Então, e a gente vê isso muito claramente no nosso ambiente, e em todos os ambientes, talvez, né? Eu não sei. O funcionalismo público é mais evidente essa coisa, porque justamente dessa demanda aí, a pessoa não necessariamente tem que produzir algo bem feito para que seja remunerado. Isso acaba refletindo um pouco nesse comodismo. Como o dinheiro acaba movendo as pessoas, infelizmente, elas se acomodam, né? Então a questão se você tiver em mente isso que você acabou de falar, que a gente não está fazendo ao homem, mas a Deus, até, sei lá, na hora que eu varrer minha casa aqui, eu tenho que fazer bem feito. Ou na hora que eu estou fazendo qualquer outro tipo de atividade, por menor que possa parecer aos meus olhos, isso vai se tornar grande, porque não é o que você faz, mas é a quem você faz, né? Esse é o Perfeito. ponto. Esse é o ponto, né? Lógico. Cara, quero entrar em outro ponto com você, que é com relação a essa ideia de produzir arte. É uma opção nossa ou é uma ordem? A gente pode falar assim, não, eu não quero produzir arte. O ser humano tem essa possibilidade? Essa escolha? Esse livre-arbítrio? Nós recebemos uma ordem de Deus no Éden, na criação, como eu disse ali nos 4 pilares do drama das Escrituras, né? Isso a teologia vai chamar do mandato cultural. Do mandato cultural. Mandato cultural, na verdade, ela envolve uma vice-regência das coisas criadas por Deus, do cosmos. E a doutrina reformada vai dar um codinome disso de mordomia cristã. Nós somos mordomos, nós somos aquele a quem nós cuidamos daquilo que Deus criou. Tá? Então, e essa cultura, ela vem do termo cultura. Etimologicamente vem do termo cultivar. Você vai cultivar algo que Deus criou. Na verdade, nós não criamos. Nós produzimos a partir de coisas criadas. Nós fazemos resplandecer aquilo que já foi criado. Porque, pense, a teologia sistemática ela vai classificar os atributos como atributo comunicável e incomunicável. Os incomunicáveis pertencem apenas a Deus. E o atributo da criação é um atributo incomunicável, ou seja, nós não criamos.
Perfeito, cara. Tá? Então, nós apenas produzimos a partir daquilo que foi criado. Nós resplandecemos, na verdade, A gente cuida, né? Como diz a linguagem bíblica, o homem foi colocado para cuidar e Exatamente. cultivar o jardim no sentido de transformá-lo, né? Exatamente. E, por exemplo, veja a ordem de Deus no Éden, quando fala assim que o homem deve guardar, sujeitar, dominar, cultivar, são verbos imperativos. Então é uma ordem. A gente começa por aí. São verbos imperativos. Não é um conselho de Deus. É uma ordem. Que o homem... Se der, você faz. Se der, você faz. Exatamente. Então, Deus ele deixou uma responsabilidade para o homem. A responsabilidade de cultivar as coisas criadas. Tá? Porém, o homem na queda... Agora você falou para mim que se o homem ele tem a opção de... Fazer ou não fazer cultura, né? Fazer ou não fazer. Meu camarada, o homem ele tem a opção de não fazer. Sabe por causa de quê? As pessoas podem discordar, com certeza, mas o meu parâmetro para responder isso é a parábola dos talentos. Veja as parábolas do talento. Quando Deus ele dá dons para cada um, dons e talentos, dá ordem para cada um. E, no entanto, aquele que cultiva, o que Deus fala? Servo bom. Ela, a partir do dom que Deus dá, ela faz crescer, multiplicar as coisas que Deus dá para ela. Isso é a responsabilidade do homem, é um mandato cultural aí, implícito na parábola. Mas e aquele que não faz? Existe aquele que não faz, que enterra. Aí o que Deus fala para ele? Deus, na verdade, ele fala que é um servo inútil, um servo onde Deus ele retira até o pouco que ele tinha, lançando nas trevas. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Deus ele dá ordem, dá talentos para todos. Todos. Deus dá. Mas existe a responsabilidade de eu cultivar ou não cultivar. No entanto, que senão não existiria essa ferição de juízo de Deus. Entende? Então, eu entendo que é uma ordem, vou agora só concluindo o raciocínio, é uma ordem de Deus. Mas o homem, existe a possibilidade do homem não fazer, por causa da queda. A questão é que ele não vai passar como inculpável diante de Deus, né? Não vai passar batido. Exatamente. Não vai passar assim, tá tudo bem. É duro isso, mas tiremos, né, a nossa própria conclusão a partir disso. E isso não afeta só, é incrível disso, que isso não afeta só aquele que não alcança a redenção. A gente estava conversando antes da segunda chamada agora, que às vezes nós não produzimos aquilo que Deus nos dá na mão para que a gente possa fazer, né? A gente estava falando sobre, por exemplo, você... no seu trabalho, você não produziu o seu melhor, aquele camarada toca que é uma beleza na igreja, mas faz corpo mole no trabalho. E aí? Talvez seja, tiremos a nossa própria conclusão, mas acho que a parábola dos talentos, ela esclarece um pouco sobre isso, sabe? Sobre o mandato de Deus, a gente ser completo, a gente não ser dicotômico. Exatamente, exatamente. Cara, eu vou ler umas perguntas que tem aqui e depois eu tento encerrar com você. Bom, tem bastante pergunta aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer aqui do Júnior, que ele falou: os ritmos adotados no culto observam alguma regra ou são puro costume e variam de lugar para lugar? Tem regra? Você entendeu a pergunta? Acho que eu entendi. Não ouvi direito. Ah, tá. Vou repetir para você aqui então. Ele está perguntando se os ritmos adotados no culto observam alguma regra ou são puro costume, ou seja, é algo cultural e variam de lugar para lugar. Ou seja, tem que ter algum ritmo adequado, tem que ter alguma musicalização adequada, ou isso aí depende da cultura? Eu acho que depende, cara. Assim, eu acho que, como eu disse, a cultura, a arte, como toda, o modo geral, ela não é neutra. Ela carrega per si um pressuposto.
eu acho que vai deixar ela bela não é nem o ritmo em si, mas é, como eu disse, a intenção como você produz isso, né? Sim. Eu não posso, por exemplo, eu sou amante da música clássica. Eu querer, na minha igreja, implantar música clássica só, achar que isso é o que mais se aproxima de Deus, e, por exemplo, o irmãozinho ali que gosta de um baião, por exemplo, gosta de tocar um pandeiro, achar que isso não glorifica a Deus, que não é dignificante a Deus. Antes eu tive muita relutância em relação a isso, sabe? Digamos, há uns 2 anos atrás. Mas eu vejo que o problema não está em si na forma, como você, no ritmo em si, né? No físico, mas acho que no metafísico tá o problema. Em como você produz isso, entende? E se você me permite, assim, se você me permite, a gente acha que igreja reformada seria um órgão de tubo, né? A gente tocar lá, música do século XV. Se Pois a é. gente fizer isso, a gente vai estar divinizando um aspecto da cultura. E Exato. toda cultura, ela tem aspectos positivos, como a gente viu, Sim. e tem aspectos negativos, né? Aspectos da queda. Então a gente não tem como falar assim, não, essa cultura aqui, utilizar-se da cultura europeia do século XV nos nossos cultos vai agradar mais a Deus. Não, Sim. isso não tem cabimento, porque a gente tem que pegar aquilo que é bom da cultura e julgar a cultura a partir daquilo que Deus nos dá através das escrituras sagradas, né? O Juan está perguntando se o Perfeito. funk poderia glorificar a Deus. A questão é que tem coisas que são difíceis de ser redimida, né? Que são tão associadas a questões pornográficas, questões que denigrem, né, alguns aspectos. Eu acho que você vai concordar com isso. O Sim. funk em si, ele não é do diabo, né? O ritmo em si. Mas a Sim. questão é você, como que a gente vai redimir isso de forma que a gente coloca um funk numa liturgia nossa, que ele não traga à nossa memória aspectos de lascívia, nudez, de prostituição, né? Que é aquilo que ele está ligado na nossa cultura. Talvez numa outra cultura seja mais fácil redimir. Na nossa, eu acho bem complicado você fazer isso de forma litúrgica. Não sei o que você acha, mas. Não, eu concordo contigo, assim, sabe? O funk em si, ele não caracteriza pecado, né? O que Sim, caracteriza pecado é a intenção lascívia, né? Como você disse. sim, E uma das coisas que a gente tem que pensar é, existe na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, alguns textos que existe uma enculturação de tradições greco-romanas com a igreja primitiva, no primeiro século. Né? Existe coisas contraculturais? Sim. O sim. que foi contracultural no Novo Testamento, quando a igreja começou a germinar na sua gênese? Foi as coisas que eram contrárias a Deus na questão de reverência, na questão de culto à personalidade. Se cultuava a Deus ou a César. Aí a igreja ela tem que dizer um não. Mas, por exemplo, a forma musical do primeiro século da igreja, quando a igreja adorava a Deus, eu falo porque eu tenho artigos relacionados a isso, era a mesma forma que os atenienses adoravam a Deus. Os deuses deles, né, no caso. Então, existem algumas coisas, sim, que a gente pode pensar em inculturar. Inculturar é germinar as coisas, é aglutinar as coisas, né? E outras coisas não. Eu acho, assim, que volto a afirmar, né? O que vai, a mola propulsora disso é a intenção para o ato. Que você vai Vai fazer. pensar em relação a isso, né? Tem uma questão interessante que o reverendo Augusto Nicodemos põe, que é muito legal, que é a questão do Nossa, pensei que era pinico. ele que estava perguntando. Não. Quase me tremi aqui. Ai, ai. Tem uma questão interessante que o reverendo Augusto põe, é a questão do pinico, né? Ele é interessante, porque ele fala assim, por mais limpinho que esteja o pinico, desinfetado, com cloro, bonitinho, novinho, ninguém pega água lá e fica tomando água do pinico, né? Porque o que carrega o pinico é a urina, é coisa suja. Então você não vai tomar água do pinico por mais limpo que ele seja.
Então, dentro dessa ideia da aculturação das coisas, né? É bem ligado a isso, né? Tem coisas que é difícil a gente redimir, resgatar, porque tá tão carregado de coisas imundas que é melhor a gente abster, a gente negar e tal. O funk é maravilhoso, é de Deus, é obra divina, né? Para quem ouve funk de verdade, não esse funk carioca aí, né? A gente vai ver que é muito bom, mas você resgatar isso a ponto de botar no culto é complicado. Cara, eu quero encerrar contigo, te agradecer. E vou fazer uma tio Nico é o melhor, minha esposa falou. Bom, vou fazer a última pergunta e depois eu vou fazer os agradecimentos. Essa pergunta é uma síntese geral, né? O jeito da gente enxergar tudo isso que a gente falou, assim, como a gente pode fazer cultura, esses aspectos da cosmovisão, né? Aspecto da criação, da queda, da redenção, enfim, da glorificação. Isso de maneira bem feita, sabe? De maneira desceu, como o pessoal fala, né? Enraizou. Pode mudar a vida do cristão? Pode mudar o nosso modo de atuar no mundo, o nosso modo de servir a Deus? Com certeza. Seria aplicação do sermão agora. Camarada, olha só. Quando você entende que a cultura tem que ser direcionada ao Criador e que nós somos espelho da magnitude da glória de Deus, nós vamos adotar certos tipos de posição para balizar a nossa cosmovisão, para balizar a nossa maneira de andar na Terra como servo de Deus. Primeira, submissão. Submissão que nós não somos, que a arte ela não fala de nós mesmos, mas fala de alguém. Então é uma atitude passiva. Então tudo que nós temos que fazer, nós somos passivos. Nós temos que fazer espelhando alguém. É a primeira reflexão que eu posso trazer para você. A primeira posição que nós devemos adotar é de submissão. Né? Diferente de Nietzsche, quando acreditava, por exemplo, ele fazia arte, a glória era para ele. Porque o artista imaginou isso, então é dele a glória. Não. Você faz para alguém. Tá entendendo? Então a nossa posição não é ativa, mas passiva. Então a submissão é uma virtude muito interessante para a nossa cosmovisão, da nossa maneira de andarmos na Terra, quando a gente enxerga e entende o belo. Tá? Segunda, a responsabilidade com o dever, porque Deus nos ordena que nós façamos cultura. Já foi dito, já que antes, nós já batemos muito na tecla. Então, a responsabilidade que você tem em todos os seus atos, você tem que refletir Deus. Você tem que fazer para a glória dele. E você tem que fazer com excelência, promover o belo. Tá? Inclusive, em casa, inclusive, alguns psicólogos entendem que você é quando você está sozinho. Você é aquela pessoa quando você está sozinho. Porque quando você está com as pessoas, às vezes você se molda para querer bajular ou para querer mostrar alguma pessoa que você não é. Mas quando você está sozinho, na verdade, aí está a sua verdadeira personalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, independente de você estar com os outros, independente de você estar na igreja, independente de você estar em qualquer lugar, independente de você estar sozinho, tudo que você produz, você tem que produzir com excelência. E você tem que fazer arte. Bela arte. Esse é um ponto. Agora, quando você não entende isso, quando você não entende o belo, quando você não entende que a arte é assim, é desse jeito, você vai adotar um outro tipo de posição. Qual é a posição que você vai adotar? Primeiro, de autonomia. Santo Agostinho, no livro Doutrina Cristã, cara, acho que é um dos primeiros tratados de teologia sistemática que existiu, ele vai dizer que o músico ele é dado à soberba. Olha só.
Cara, já Pegou na mosca. do quinto século, o cara já sacava Já tinha que entendido tudo, né? já tinha entendido tudo. Por quê? Porque o músico ele queria ficar num patamar de autonomia. De ele fazer a arte dele e ele achar que tudo vem dele. Mas não, tudo é doado, tudo é dom de Deus. Percebe? Então, quando você não entende isso, a primeira coisa, o primeiro comportamento que você vai adotar para a tua vida é uma autonomia, um protagonismo. Tá? E o segundo, para terminar, é o relativismo. Você vai relativizar tudo, porque você não vai entender que a arte é absoluta e objetiva. Você vai entender que a arte, o belo depende do olho de quem está contemplando. Eu posso achar, é meio hegeliano isso, né? Eu posso achar que é bonito o Vaticano, por exemplo, a arte do Vaticano. Ou melhor, eu posso ir ali para Roma, né? Não que o Vaticano não seja em Roma, mas ali no Coliseu, as coisas do primeiro século, cara, no Palatino, no Fórum Romano, achar aquele monte lá de coisa jogada, coisa velha, eu posso falar, caramba, não aguento isso, que coisa velha, eu prefiro ir para os Estados Unidos, que é tudo novinho, tudo lindo, negócio de coisa velha, o quê? Aí você pode relativizar o que é bom, o que é ruim. Você está querendo enxergar a arte de outro jeito, entende? Então, quando você não saca o belo, não saca que o objetivo é a glória de Deus, você vai começar a relativizar tudo. Você vai achar, você vai começar a retirar, descartar as coisas. O que é bom para mim, o que não é. Então você Vai perder o crivo, né? O crivo, exatamente, da beleza. Pô, cara, fantástico, velho. Muito obrigado, cara. Pra quem não sabe aí, o crente que ele não tinha Instagram, ele não tem Facebook, ele não tem telefone, acho que tem. Mas enfim, graças a Deus, né? não tem nada, assim, ele é totalmente Mas eu sou eu sou meio Paulo, assim, sabe? Eu sou... Eu falei assim, ó, quando eu convidei ele, eu falei assim, ó, tem que ser no Instagram. Ele, Insta o quê? Isso é novo? Fizeram agora há pouco tempo? Eu vou procurar na Bíblia para querer fazer uma exegese dessa palavra. E ele, com o maior carinho, foi lá, fez, contra a vontade, fez o Instagram, criou o Instagram, ele deve estar com uns 5 seguidores aí, ele, a esposa, acho que a Glenda tá seguindo ele, eu. Então ele criou esse Instagram só para essa conversa aqui. Então, cara, pô, queria te agradecer. Agradecer aí por tudo, pelo auxílio aí da sua esposa também, que eu sei que ela tá te auxiliando nas tecnologias aí. Que Deus te abençoe, cara. O convite já fica para você voltar nas próximas, né? Que a gente tem certeza que tem muita coisa boa para a gente conversar. Você é um cara que a gente aprende muito e que eu, pô, me orgulho de trabalhar contigo, de ter você como um irmão de arma, né? Um irmão em Cristo, um talento, assim, cara. Um cara que realmente estava até conversando com um amigo meu, assim, hoje. Com o André Lacerda, né? Citaram o André Lacerda, acho que foi o Caio. O Cássio. E eu tava falando com ele que o crente, que tudo que ele pega para fazer, ele faz realmente o melhor, assim. É flauta, eu vou ser o melhor. Assim, não tô falando ser o melhor, mas assim, no sentido que você vai fazer o melhor, né? Vai fazer teologia, é o melhor. É servir a Deus, é o melhor. É amizade, é o melhor. É família, é o melhor. Então, esses aspectos da beleza, do belo, de fazer para glorificar a Deus, é aquilo que eu vejo na sua vida e glorifico a Ele, porque quando a gente vê esses aspectos, não tem outra pessoa que a gente possa glorificar se não for o nosso próprio Deus, né? Aquele que nos dá condições, aquele que é o Pai de toda boa dádiva, né? Como diz lá o Tiago. Então, é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez, agradeço. Espero que o pessoal tenha curtido, né? E você tá aberta aqui a nossa live, nosso espaço para a gente conversar mais, é um espaço bacana, o pessoal interage, a gente consegue desenvolver, enfim, muito bacana. Quer falar alguma coisa? Quero terminar agradecendo a você pelo carinho e te estimo demais. Você é um camarada assim que é muito... além de ser amigo, você também é muito cuidadoso com a teologia, muito cuidadoso com a sua vida pessoal, com a sua imagem, que é uma coisa que às vezes o cristão tem perdido, né?
é o valor do nome, é o valor da integridade, cara, de você ser íntegro. Essa palavra, às vezes, está muito fora da nossa boca, né? Integridade, na verdade, ela deriva de inteiro, né? Você ser inteiro em tudo que você faz. E eu mais uma vez, eu digo, não é falsa modéstia, eu não sou digno dos seus elogios, mas eu tento fazer isso porque um dia Deus, ele me iluminou para isso, para fazer. Quem me conhece antes, me conheceu, melhor dizendo, eu não era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa totalmente voltada à soberba, voltada a fazer o melhor, mas com uma intenção errada. Hoje eu continuo fazendo o meu melhor, não é o melhor de querer escalonar, de forma nenhuma, mas o meu melhor para a glória de Deus, essa é a diferença, sabe? Então, que nós, através desse encontro que nós tivemos, possa despertar, o Espírito Santo possa despertar isso nas pessoas, nos crentes principalmente, né? Esse compromisso, esse dever, né? Através do mandato cultural, da gente fazer sempre o nosso melhor e espelhar a glória de Deus. Porque muitas das vezes, o próprio São Francisco de Assis fala, né, que às vezes o nosso exemplo, ele às vezes precisa de palavra, mas o nosso exemplo às vezes evangeliza muito, né? O apóstolo Paulo, ele falava isso também, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entende? Então ele não estava só apenas pregando. Eu não estou querendo descartar a importância da pregação, pelo amor de Deus. Mas eu acredito que a imagem, ela diz tudo, sabe? A imagem. Então, eu agradeço demais. Então eu agradeço, meu camarada. Eu agradeço de coração e Deus abençoe muito o teu ministério. Você é um cara Amém. muito zeloso, Obrigado. tá? Eu espero ser um grande colega seu ministerial. Grande colega. Opa!